Olá, quero-vos falar hoje, com tristeza, acerca de um país à beira de um ataque de nervos. Quero-vos falar do nosso país, de Portugal. Estamos a viver tempos em que já não é possível suavizar nas palavras. Particularmente hoje, que estamos a viver esta intempérie, o Algarve voltou a ser inundado. De água, de vento, nada de novo. Acontece nos mesmos sítios, com os mesmos estragos, com o mesmo sofrimento. E a cada ano que passa, maior é a sensação de que ninguém está no comando. Ninguém assume, ninguém resolve, ninguém se responsabiliza. Esta é a tragédia. E esta tragédia é repetida, ano após ano. Esta tempestade que arrasa ruas, casas e vidas. Não é só a tempestade que vos quero falar, é que hoje ela revela algo maior. Revela o falhanço total de um sistema político que perdeu o respeito pelos cidadãos, por aqueles sob os quais deveria tratar a coisa pública. Continuamos a assistir à repetição vergonhosa das mesmas soluções face às mesmas intempéries. Há 20 anos que os especialistas, que a ciência, que os estudos nos avisam que estamos sujeitos a maiores ondas de calor mais intensas, mais frequentes e que atingem sempre ou quase sempre as mesmas zonas vulneráveis das cidades, dos municípios, dos campos. Só que durante 20 anos, o que é que foi feito? Planos, sim. Papéis, muitos. Reuniões, incontáveis. Comissões, enormes. Obras, prevenção real, reorganização do território, proteção das populações, quase nada. Ou então, pior ainda, feita de forma mal pensada, mal executada, mal fiscalizada e mal acompanhada, com gastos enormes dos recursos públicos. Recursos esses exigidos ao povo. Portugal tornou-se um país onde as catástrofes são tratadas como surpresas anuais. Isto é ridículo. Pior, é indigno. A classe política é o espelho da decadência moral. Quase que fico sem palavras. Hoje, na sociedade portuguesa, pessoas minimamente sensatas, já ninguém acredita. E não acredita porque não tem motivos para acreditar. Toda a classe política, de qualquer que seja o espectro, venha ela da esquerda, venha ela da direita, venha ela do centro, venha ela dos moderados, venha ela dos radicais, falhou. E falhou naquilo que é básico. Falhou em proteger, falhou em cuidar, falhou em governar, falhou em garantir justiça, falhou em educar, falhou em assegurar dignidade. Hoje os governantes falam do futuro, mas não conseguem resolver o presente. Pelo contrário, o presente vai-se degradando. Deputados que falam de transparência, mas em privado votam aumentos para si próprios ou para os interesses que servem. Partidos que falam de união, mas vivem unicamente de criar a divisão. A verdade é que a classe política perdeu a vergonha. Pior ainda, perdeu a capacidade de se envergonhar.
E a vergonha é aquilo que faz com que o homem caminhe em direção à sua dignidade. Então, com esta perda de vergonha, é impossível chegar à dignidade. É preciso fazer um diagnóstico social profundo, mas real. As pessoas trabalham cada vez mais para viver cada vez pior. As pessoas estão cansadas. Cansadas de impostos de todos os lados sobre o rendimento, sobre o trabalho, sobre taxas e mais taxinhas. Estes sobem, mas os salários não acompanham. Os preços disparam. As pessoas estão cansadas de ver os médicos exaustos, os enfermeiros subcarregados, as escolas sem condições, os jovens a fugir do país, os transportes colapsados, os tribunais lentos, serviços públicos que não funcionam. E o pior, as pessoas estão cansadas de serem tratadas como se fossem elas o problema. Não somos nós que falhamos. Foi o sistema que falhou. E existe um perigo real, um perigo que se está a expandir e a crescer, que são os discursos radicais que começam a seduzir. Este fenómeno é um fenómeno global. Não é só português, mas é preciso ser endereçado e tratado com inteligência. Ora, uma sociedade que vive na exaustão, desesperada e sem confiança, é o antro para o surgimento de oportunistas. Os que aparecem com discursos fortes, simples, emocionais. Os que apontam o dedo. Os que culpam grupos. Os que prometem soluções rápidas, mas que nunca são reais. E de repente ouvimos, e prespassado por tudo quanto é difusão, frases como: é preciso destruir tudo, é preciso expulsar o A, o B, o grupo C, o grupo D, é preciso usar a força. E estas frases feitas ganham aplauso e gritam mais alto e parecem fortes aos olhos de quem está fraco. Mas a verdade, infelizmente, é outra. Nunca o radicalismo resolve coisa nenhuma. Pelo contrário. O ódio jamais constrói alguma coisa. E a violência nunca salvou uma sociedade. Olhemos para a nossa economia com um olhar realista e profundo, sem romantismos. Hoje, Portugal é um país onde o salário médio compra cada vez menos. O preço da habitação é obsceno. A produtividade estagnou. A população ativa diminui. E o Estado exige cada vez mais e devolve cada vez menos para alimentar esse vício gastador que alimenta o sistema e a classe política. A classe média tendencialmente a desaparecer. A pobreza a crescer silenciosamente. Mais de 2 milhões de pobres em Portugal. A juventude não vê futuro aqui. Como é que poderia ver? E sempre que confrontados, os políticos respondem com clichês e frases feitas. Estamos no caminho certo. É uma questão de tempo. O país está a crescer. Eu pergunto, a crescer para quem? Não é para nós, com certeza, aqueles que trabalham. Aqueles que vivem do seu trabalho. O tecido social está a rasgar-se, meus amigos.
Como sociedade, como indivíduos, estamos a perder a confiança uns nos outros. A perda de confiança no Estado, a perda de confiança na justiça, a perda de confiança na economia, porque a economia cresce, mas é só para alguns. O esforço entre os mais pobres e os mais ricos cada vez aumenta mais. Não há confiança na economia. E então como é que se pode gerar confiança no futuro? E quando um país perde a confiança, perde tudo, meus amigos. Estamos a ver e a assistir a cada dia com uma aceleração cada vez maior da erosão moral, emocional e espiritual da sociedade. E o mainstream não está preocupado nem sequer em travá-la. Pelo contrário, alimenta até à exaustão. Estamos a assistir a um colapso da velha ordem. O que estamos a viver não é apenas uma crise política ou económica. É muito mais grave, muito mais profundo, que já aconteceu em outros tempos da história. É uma crise civilizacional. Os ensinamentos barrais explicam que esta é a fase final do colapso da velha ordem mundial. Uma ordem construída sobre o egoísmo, sobre a competição, sobre a mentira e poder, que gera corrupção, desigualdade e egoísmo, satisfação de paixões. Esta ordem está a morrer diante dos nossos olhos. Mas, e isto é essencial, uma nova ordem está a nascer. Está a nascer com um despertar da consciência. E esse despertar também vem das gerações mais novas, com a graça de Deus. Uma ordem que possa ser construída e baseada em verdade, em justiça, em serviço, em cooperação, em ciência e espiritualidade, em instituições éticas, em responsabilidade real. A Casa Universal de Justiça vê isto tudo como um processo para a construção de uma nova civilização mundial. E cabe a nós, não aos políticos, construí-la. Na nossa atitude diária, no nosso comportamento assente em valores, onde as nossas palavras correspondam às nossas ações, dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, num espírito de serviço, num espírito de amor ao próximo. As tempestades do Algarve não são apenas meteorológicas. No Algarve e no país, são simbólicas, são um aviso e são também um espelho. Elas mostram o que Portugal se tornou. Um país vulnerável, desprotegido, desorganizado, mas cheio de potencial. E essa potência somos nós, são as pessoas. E mostram algo ainda mais profundo. Não podemos esperar por quem já nos provou que não sabe governar. A mudança tem de vir de nós próprios, de vermos a vida com outros olhos, de vermos o futuro com outros olhos, de construir uma nova forma das comunidades se relacionarem, das famílias se relacionarem, das pessoas servirem, de ganharmos todos uma consciência espiritual, onde seja possível emergir novas instituições limpas, mais justas e humanas. Porque se ficarmos à espera, tudo vai continuar igual, nada vai mudar e cada vez vai ser pior. E se começarmos a agir, o mundo muda. Está na hora de mudar tudo e desta vez mudar de verdade. E para isso é preciso ganharmos consciência. Um grande abraço e
até ao próximo vídeo.